vocês estão realizando um movimento aí bastante significativo. Acho que todos nós temos muita gratidão pelo trabalho que está sendo realizado, pela repercussão que vocês estão provocando aí aqui no Brasil. Para mim, uma honra estar aqui participando desse momento, desse seminário, ao lado da professora Ângela Lisbelo, mestre, acho que de todos nós que estamos aqui, com quem eu tenho também tido a grata oportunidade de colaborar desde 2001, já é uma história bastante grande e consolidada, uma honra para mim poder estar aqui nesse momento ao lado da professora Ângela. Eu queria só, antes de iniciar, de entrar exatamente no tema, eu queria colocar uma atenção ao fato de que eu não sou filósofo e que eu não sou teólogo e que eu me coloco numa perspectiva de entrar nesses temas com atenção a identificar. Eu tenho visto que a minha contribuição passa muito por identificar exemplos que ajudem a refletir sobre esses temas, que ajudem a pensar na dinâmica da experiência, de maneira que a gente possa refletir ancorado nas nossas vivências. Que a vivência ajude a gente a se voltar para o desafio que esses elementos teóricos comportam para nós. Nesse sentido, eu queria apresentar algumas experiências e refletir um pouco sobre elas, sobre esse tema proposto por vocês, que é a graça e a empatia e o discernimento entre o bem e o mal na sociedade contemporânea. Para trazer a problematização na sociedade contemporânea, eu queria trazer o exemplo da situação do Líbano. Eu tenho atualmente acompanhado um pouco essa problemática dramática da situação do Líbano. A professora Clélia vai me ajudar a colocar uns slides aí, né? Você pode colocar o primeiro, Clélia. Eu queria partir de um pequeno trecho de um jornalista chamado Sami Haddad, que ele fala o seguinte sobre a situação atual do Líbano. É um artigo do dia 30 de abril agora. Ele fala assim: sucessivas guerras civis e guerras políticas recorrentes demonstram que as comunidades libanesas não têm a mesma visão da história e do futuro do Líbano. Criminosos de guerras de uns podem ser heróis de outros, e países amigos de uns são os piores amigos dos outros. Essas comunidades viverão melhor separadas enquanto permanecerem ligadas ao mesmo país. E, em seguida, para terminar o artigo, ele coloca: vamos manter a fé, ela pode mover montanhas. Eu me impressiona muitíssimo essa frase, que é muito recorrente, e esse tipo de afirmação, e os comentários que vêm junto desse artigo, de sempre reafirmar a impossibilidade de convivência, e apresentando como sendo realista, admitir as dificuldades e as impossibilidades da convivência. Então, isso mostra o drama do momento em que nós estamos vivendo, sobretudo na situação libanesa, em que o Líbano se constituiu justamente de comunidades multirreligiosas. É um país que se constituiu na multiculturalidade, e é quase como que as dificuldades dos últimos 20 anos tivessem uma força de negar a experiência
efetiva de encontro e de construção em comum. É quase como fica relegado a chamar de ilusão a possibilidade de estarmos juntos, embora isso efetivamente seja uma história de pelo menos 1.700 anos. Também é muito dramática essa situação, porque o que nós vemos atualmente... Pode voltar o slide lá, porque eu queria mostrar a foto. Que isso não é só uma questão da história passada, mas é também um movimento presente. Quer dizer, é muito recorrente no movimento social do Líbano essa insistência da sociedade libanesa em defender essa possibilidade da convivência e defender a possibilidade de se viver profundamente unidos, mantendo as suas diferenças. Essa foto do meio que a gente vê aqui, ela é um momento muito interessante que acontece. Essa foto é de 2019, mas isso aconteceu muitas vezes, vem acontecendo muitas vezes na sociedade libanesa. Nessa foto são mães que descem as ruas, que saem às ruas, que vão às praças, dizerem para os seus próprios filhos não irem à guerra, não enfrentar um ou outro como inimigos, especialmente os muçulmanos e os cristãos. É bastante interessante que elas têm feito já algumas vezes, como nessa foto aqui de baixo, elas se apresentam com sinais ao mesmo tempo de muçulmanos e de cristãos, para dizer que isso não é o determinante, que na verdade existe uma sintonia, uma igualdade profunda entre os dois que não justifica um eliminar o outro. Então é interessante que aqui a gente vê uma mãe que tem um véu muçulmano e uma cruz na testa, né? Isso é tão recorrente que, inclusive, tem um belíssimo filme deixa eu ver aqui, de Nadine Labaki, um filme que se chama E Agora Onde Vamos?, que mostra justamente esse tipo de movimento, onde identidades que convivem por interesses políticos reafirmam a impossibilidade de viver e a sociedade reafirma esta unidade para vencer essa tensão política que continua a reafirmar essa impossibilidade da convivência. Então, acho que isso aqui mostra um pouco o drama contemporâneo em que nós estamos mergulhados, em que a gente pode contemplar algumas questões para a gente aprofundar. Eu queria discutir hoje aqui com vocês. O primeiro é o mais evidente, que é qual é o lugar do outro na nossa experiência. Então, o tema da empatia é um tema fundamental. Junto com isso, é o tema de contemplar possibilidades. Quais são as possibilidades que são presentes para nós, que incidem na constituição da nossa experiência, essas afirmações de possibilidades ou de impossibilidades, como é que elas constituem a nossa experiência. Um terceiro tema, que é o tema do discernimento, é como é que a questão do bem e do mal ele se insinua como reconhecimento dentro da nossa experiência mesma. E a quarta questão é que lugar a experiência religiosa tem na constituição da experiência, pensando particularmente no tema da graça. Então, é impressionante que aquele artigo termina com essa frase: vamos manter a fé, ela pode mover montanhas, quando de fé não se trata minimamente de nada, onde a fé aparece como um instrumento a mais para realizar o meu projeto.
Quer dizer, não tem nenhuma perspectiva de abertura que provoque um novo tipo de posicionamento, né? É simplesmente quais são os vários instrumentos que eu tenho para manter a minha tomada de posição, e a fé quase como um instrumento a mais, uma utilização prática a mais para o de sempre. Em vez do problema, o que se apresenta é como a fé religiosa se apresenta para a constituição da experiência e não apenas para justificar elementos já estabelecidos desde sempre. Exemplos de possibilidades de convivência e de questões multiculturais existem aos montes. Eu queria só ressaltar a importância atual do patriarca maronita, o cardeal Rai, que está realizando um processo muito importante em toda a sociedade libanesa, chamando justamente a necessidade do Líbano manter a sua identidade de ponte entre Ocidente e Oriente, e também a importância de que a comunidade internacional tem para manter essa identidade do Líbano e para manter esse papel do Líbano no mundo todo. Então, é muito importante que, nesse momento em que a gente vê essa afirmação da impossibilidade da relação, que destrói a identidade do país, ao mesmo tempo a gente vê esse outro movimento de afirmar um conjunto de relações que possibilita a identidade e a contribuição própria, seja de cada grupo religioso, seja de cada nação na comunidade internacional. Então, tudo isso está acontecendo, mas é quase como se a gente fechasse os olhos e parecesse realista dizer que é impossível e que seria ilusão a possibilidade de convivência. Bom, nós estamos dentro dessa armadilha, né? Então, nós estamos dentro dessa tensão contemporânea, né? Dessa desqualificação da experiência e da identidade que vai sendo produzida continuamente. Então, me parece que o que eu quero trazer aqui como contribuição é pensar algumas experiências em que a experiência do encontro com o outro e da empatia e de alguma forma um elemento religioso abre um determinado tipo de perspectiva, de experiência, de identidade, de empatia e de graça. Então, o primeiro exemplo que eu queria trazer de um menino chamado Edmar, que nasceu em Brasília e nasceu numa família muito pobre e com 12 anos ele se tornou um menino de rua, porque foi se envolvendo com o tráfico de drogas, foi cada vez mais passando alguns dias fora, acabou não voltando mais para sua família. Ele continuou frequentando a escola também, porque era o espaço de afirmação de poder e de tráfico de drogas. E quando ele tinha 14 anos, ele entrou numa sala de aula justamente, que não era a sala de aula dele, justamente para ganhar espaço e afirmar poder. E, num certo momento de tensão, ele foi contido por uma professora. Tem uma versão que diz que ele estava mexendo numa bolsa da professora, ia pegar um cigarro, e ela diz, não, que você não mexe nisso aqui. E tem uma outra versão que ele partiu de briga para um colega, e a professora segurou na gola dele e disse que ele não ia brigar, que para brigar ali ele teria que enfrentar a ela. O interessante, de qualquer maneira, o interessante foi o fato de que essa professora se volta para ele, contendo, num certo, podíamos pensar que num certo momento iria contra ele, mas o interessante é que ele ficou provocado pelo fato de que ela estava se ocupando dele. Quer dizer, no momento em que ela o conteve, ele
se interrompeu, saiu e depois voltou a perguntar para ele, para essa professora, por que você se ocupa da gente? E uma outra vez voltou essa questão com ela e perguntou, mas por que você gosta de mim? E ele começou a ficar intrigado com essa atenção, e eu acho muito interessante essa sensibilidade de um menino que estava bastante embrutecido com a vida da rua. Nessa foto, inclusive, tem um olhar bastante triste. E é interessante que um menino que tinha tudo para estar muito, muito embrutecido tenha sensibilidade de apreender não só o gesto que ela fez, mas a atitude da pessoa que ela teve no gesto com ele. Ele não viu só o gesto de ser interrompido, mas ele viu a atitude dela em relação a ele, o olhar que ela teve para ele. E isso o intrigou. O interessante é que quando ele percebe que ela olha para ele de um modo cuidadoso, e ele fica surpreso com isso, ele diz para ela, se você soubesse de tudo que eu já fiz, se você soubesse que eu já fiz de tudo, e ela responde para ele, para mim não faz diferença. E ele fica profundamente chocado com isso. Eu acho que aqui é bastante interessante para a gente pensar que justamente numa relação que aparece pessoalizada de verdade, não porque ela fala alguma coisa sobre ele, mas pelo, com o olhar pessoalizado, com uma relação real, o problema do bem e do mal aparece imediatamente. Ele fala depois, na convivência com essa professora, ele fala depois que, efetivamente, ele nem se colocava o problema do mal. Não é que ele queria fazer o mal, simplesmente a vida é assim. Quer dizer, simplesmente se faz tráfico, simplesmente eu tenho a minha gangue, eu tenho o meu bando, se afirma o poder, é assim. Eu defendo os meus amigos, para isso tem tiroteio com a polícia, para isso tem roubo. A vida é assim. Quer dizer, do ponto de vista prático, eu ganho a vida assim. Quer dizer, ele dizia, nem tem o problema do bem e do mal como uma questão. Mas quando a relação pessoal entra de verdade, emerge justamente, mas o que está acontecendo com a minha vida? Que relação eu tenho com você? O que poderia ser? Então, a questão do discernimento começa a ser uma experiência real. Tem outras passagens que depois ele ficou amigo de um padre, e também ele vem com essa, na amizade com esse padre, vem essa questão. Eu já fiz tudo de errado que alguém pode imaginar. E ele acaba, na conversa com o padre Marcos, ele acaba fazendo uma experiência de se confessar. E também na experiência com o padre Marcos, ele começa a se interrogar o que poderia ser da vida dele. E ele pergunta, mas eu também poderia ser padre? Quer dizer, começam a aparecer, abrir um campo de possibilidades até então absolutamente absurdas. Não porque ele tivesse o comportamento totalmente correto, mas porque começa a abrir uma possibilidade da vida dele se tornar outra coisa. Então, ele é muito mais do que aquilo que está estabelecido. Então, o problema da relação pessoal e o problema do bem e do mal abre o campo das possibilidades. O que a vida pode ser? Não é à toa que, quando ele ouviu um certo poema, isso ficou muito marcado para ele e ele ficou meio que repetindo esse poema por algum tempo. E a primeira frase do poema é essa que está aí no quadro que vocês estão vendo, que diz assim: de tanto olhar para o céu à procura de ti, meus olhos negros que eram, ficaram azuis. E diz que ele perguntava para aquela professora, de quem ele ficou amigo depois,
Ele perguntava para ela, mas também os meus olhos podem ficar menos escuros? Olha que o meu olhar é muito escuro. E ela dizia para ele, sim, porque não depende de você, depende do que você olha, depende para que você está voltado. As possibilidades de mudança se referem ao como você se volta e não da afirmação do que você já foi ou já é. Isso ficou muito marcado para ele, e essa abertura de possibilidade para ele, que parecia ter um destino traçado, ele começa a pensar possibilidades novas para ele. Então, um dos primeiros sinais de que ele começou a querer administrar a vida diferente foi ele começar a impedir que alguns amigos dele se envolvessem com o bando ou se envolvessem com atividades do bando. Ele começou meio que a defender os amigos daquele tipo de possibilidade. Pois ele dizia começou a dizer como era difícil para ele mudar o giro de relacionamento em que ele estava. Então, você vê que ele estava considerando a questão do bem e do mal já numa perspectiva de futuro, já numa perspectiva de entrar num horizonte novo, e até que... tem isso também. Então, ele começa a pensar, a não usar droga, ele começa a querer que as pessoas não se envolvam com aquilo, e mas também do ponto de vista do temperamento, as pessoas dizem que ele estava mudando muito. Ele começou a andar cantarolando, assobiando, dando estalo nas mãos, cantando. Quer dizer, uma atitude de espontaneidade, de leveza até então desconhecida, e que acabou gerando uma desconfiança em relação ao seu bando. Quer dizer, esse cara, com esse tipo de relação, com esse tipo de atitude, ele não é alguém confiável do ponto de vista do nosso bando. Até que chega um momento, que é o momento mais dramático, em que o chefe do bando coloca o Edmar à prova. Esse era o dia do aniversário do Edmar. Eles tinham reunido os amigos para comemorar. O chefe do bando, que se chama Tião, chega ali, começa a reunir as pessoas um pouco fora do lugar em que eles estavam. Todo mundo vai para lá em volta desse Tião, tinha uma pequena fogueira, eles ficaram ali em volta, e até que o Tião pega uma arma, dá uma arma na mão do Edmar e fala, vai matar o Regis, que tinha passado ali provocando eles poucos minutos antes. E nesse momento o Edmar fala, eu não vou matar mais ninguém. Como se tratava de colocar à prova, o Tião fala, se você não matar ele, então você mata a mim, mas depois você vai saber que a tua família vai morrer toda junto também. Quer dizer, força ele a fazer aquilo que ele não queria fazer. Coloca ele no limite. De novo ele fala, não vou matar ninguém. E diz para o Tião, você é como um pai para mim. No momento seguinte, o Tião falou pela terceira vez, pega essa arma e mata. Ele disse não, e o Tião atirou no pescoço do Edmar e depois mais 2 tiros na cabeça dele. Ele morreu a caminho do hospital.
Que experiência é essa que faz com que uma experiência de novidade se insira na, na minha vida e que a relação com esse outro e a afirmação de um bem na relação com esse outro coincide com a própria vida. Passa a ter o valor da própria vida. A professora Ângela falava agora há pouco, não se trata de experiências de estarmos um ao lado de outro, mas se trata de existe um nível de experiência em que a relação com o outro não é uma relação de identificação, mas é o que a relação com o outro tem um valor de bem que é afirmado como a própria vida. Quer dizer, negar o bem que se inseriu seria negar a si mesmo, a ponto de perder a vida, mas não perde a afirmação desse si mesmo. Completamente diferente daquela afirmação que a gente viu agora em relação ao Líbano. Quer dizer, se há tensão, então é melhor cada um ficar no seu canto, porque a convivência é impossível. Quer dizer, Edmar mostra exatamente o contrário. Quer dizer, existe uma possibilidade de intuição, de afirmação de bem para a minha vida, que coloca uma relação com o outro, em que a afirmação dessa grande possibilidade da vida constrói uma relação profunda entre nós, e isso é a vida. Eu posso perder a vida para afirmar essa vida. Esse menino, a morte dele teve uma incidência muito grande naquele bando. Alguns se colocaram imediatamente contra o Edmar e os amigos dele, justamente para reafirmar o poder. E essa turma todas morreram poucos anos depois. O Tião, que é o chefe do bando, morreu assassinado no presídio, depois que foi preso. Outros amigos também morreram de morte violenta. E alguns amigos que foram provocados pelo tipo de posicionamento dele acabaram tendo um caminho completamente diferente e efetivamente construtivo, né? O Ivan passou a trabalhar numa rádio, o Sérgio de ajudante de pedreiro, o Leandro trabalha num banco, a Andréia trabalha como secretária numa clínica, os pais do Edmar voltaram a viver juntos, e também essa história dele acabou ressoando para muita gente e sendo uma contribuição para muita gente. E a gente tem notícia de obras sociais dedicadas à educação de jovens no Brasil, na Itália, na Romênia, no Camarões, todas que passaram a ter o nome da instituição, o nome do Edmar. Além do fato de o Papa João Paulo II colocou o nome dele uma vez na lista dos mártires atuais na Via Sacra de sexta-feira no Coliseu, como reconhecimento de uma morte que afirma alguma coisa muito maior e que tem uma construtividade na história. Eu queria falar de um segundo exemplo que você pode colocar o terceiro slide, professora Clélia? Obrigado. Quero falar esse segundo exemplo é de Charles Muli, que é um senhor do Quênia. Ele nasceu em 1949, está vivo ainda. E tem uma história muito impressionante. Tem um filme chamado Muli Vídeo, está no YouTube com legenda em várias línguas, inclusive em português. Vale a pena ver, porque ele mesmo conta a história dele com testemunho dos familiares, dos amigos, todo mundo.
Mas tem muitos livros, tem muitos documentários, tem muita coisa sobre ele muito interessante. Bom, ele também nasceu em uma família muito pobre, numa pequena vila no Quênia. Aos 6 anos de idade, ele foi abandonado pela família. A família saiu, era um momento de grande seca, a família saiu em procura de terra em outros lugares e largou ele para trás. E ele ficou sozinho na vila dele. Ele acabou indo atrás dos tios, não foi recebido, porque era uma situação de extrema pobreza. Ele acabou ficando ali como um menino de rua, abandonado desde 6 anos de idade. Frequentou um pouco a escola, no nível primário, depois precisava pagar, não tinha condição nenhuma, ficou por isso mesmo. Quando... Tentando ver, não me lembro bem a data, mas enfim. Teve um momento que ele, já adolescente, ele disse que ele estava com muita raiva em relação à própria vida. Ele se perguntava por que viver assim, porque ele simplesmente passava fome na rua de uma vila muito pobre, abandonada. Ele se perguntava, bom, mas para que continuar vivendo? E nesse momento muito dramático assim, uma pessoa convidou para ele ir na igreja, e ele disse para rezar e para viver a comunhão. Ele ficou muito chocado com isso, de que alguém se voltou para ele e fez um convite desse modo, e acabou indo. E nessa igreja ele ouviu, uma igreja evangélica, e nessa igreja ele ouviu a frase: para Deus tudo é possível. E trabalhe duro, trabalhe arduamente, porque para Deus tudo é possível. E ele ficou muito provocado por isso, e ele disse que a primeira vez que se abriu, ele falou assim: isto ficou na minha mente e uma nova esperança foi plantada no meu coração. Quer dizer, o que estava estabelecido como impossibilidade na vida de todo dia, aparece como uma afirmação de uma possibilidade impensada, que abre um caminho de esperança que antes não existia. Ele levou tão a sério isso, que então existiria uma possibilidade para ele, que ele decidiu, naquele mesmo momento, pegar a estrada, ir para a capital e procurar um trabalho. Ele disse que andou 3 dias e meio, sem dinheiro, sem nada, sem comer, sem nada. Andou 3 dias e meio, 70 quilômetros para ir para a capital, para sair, pedir um emprego, tentar conseguir um emprego. Ele disse que foi uma experiência muito dura, de rejeição também ali, que todo mundo, pô, mas você é um cara, devia trabalhar em vez de ficar pedindo e tal, aquela tensão, até que uma família de indianos permitiu que ele entrasse em casa e fizesse trabalhos domésticos. Ele era jardinagem, lavar roupa, fazer alguma comida, coisa desse tipo. A partir daí, se dá uma carreira, vamos dizer assim, uma ascensão impressionante, porque ele começa a aparecer como muito empreendedor, e as pessoas começam a confiar nele. Ele, depois de um ano de trabalho naquela família, ele foi convidado a ser supervisor dos trabalhos de uma fazenda dessa família. Poucos anos depois, ele conhece ali, nessa fazenda, a Esther, que é a esposa dele até hoje. Em 1970, ele se casa com Esther. Com ela, ele tem 8 filhos. A partir desse casamento com ela, há um crescimento pessoal e de trabalho impressionante. Ele passa, logo depois que se casa,
a fazer supervisão em empresa de construção civil. Depois ele comprou, com o dinheiro que ele conseguiu ali, ele comprou uma van e começou a fazer transporte público com muita atenção à necessidade popular, de preço barato, mas também de necessidade popular de, por exemplo, colocar música na van. Isso teve um impacto assim de sucesso e ele acabou comprando várias vans, depois se tornou um, um agente de um conglomerado de empresas de transporte que se chama Mulliways Agency. Depois ele conseguiu se ocupar da distribuição de gasolina e óleo para todo o Quênia Ocidental, se tornou um milionário por essa questão de ser um empreendedor muito destacado, acabou sendo presidente do Conselho de Escolas Internacionais no Quênia. Até que ele, fazendo esse percurso de empreendedor impressionante, que sai de um menino de rua a ser um milionário, até que ele, indo trabalhar, estaciona o carro e os rapazes que cuidam ali das pessoas que vão estacionar e fica ali olhando o carro, vigiando o carro, né? Que em Minas falam flanelinha, né? E os rapazes que ficam ali pedem dinheiro para ele e ele fala: não, por que eu vou dar dinheiro para você? O que você fez? Eu não vou dar dinheiro para você. E os caras insistem, insistem, e ele vê a raiva dos rapazes, o fato dele dizer: eu não tenho dinheiro, eu não vou dar dinheiro para você, quando era evidente que ele era um milionário, que tinha dinheiro, e ele vê os rapazes olhando com certa raiva para ele, e ele fala: não, vocês estão me atrapalhando, eu tenho que trabalhar e tal, e se afasta. O resultado, esses rapazes ficaram com muita raiva, destruíram o carro dele, e o carro dele foi, inclusive, roubado, o carro sumiu, ele voltou para lá, os sinais da destruição do carro, o carro não tinha mais, ele teve que voltar para casa de ônibus, inclusive o filho dele conta, provavelmente o ônibus era um dos ônibus da frota dele mesmo, ele teve que voltar para casa de ônibus, e o Charles diz que ele estava voltando para casa no ônibus, ele bastante incomodado com o fato de que ele não tinha dado dinheiro para esses rapazes. Olha como ele fala. Ao ir no ônibus, eu só pensava nos rapazes. Por que é que eu não dei esse dinheiro? Eu não me sinto bem. Estou me sentindo mal. Eu vi a minha cara na cara deles. Eu vi a mim mesmo. Eu vi a mim mesmo. Eu estava realmente perturbado, mas tinha algo a crescer ao mesmo tempo no meu coração. Em seguida, contando essa mesma história, ele fala: bom, aqui é muito interessante, né? Ó, de novo, não são pessoas lado a lado. Não é que eu pensei em fazer o bem para o outro. Não é só que eu pensei que eu poderia fazer alguma coisa por aquele que está ruim e que mantém uma certa posição de lado a lado. Quer dizer, naquela raiva do oponente, ele viu a si mesmo, ele reconheceu que existem elementos dele naquilo que ele contempla. E quando ele desprezou aquele outro
ele nota que ele desprezou a própria história, ele desprezou a si mesmo. Olha que interessante, né? Quer dizer, os relacionamentos dentro da tensão, não são relacionamentos cômodos, dentro da tensão, há uma percepção de unidade entre o outro e eu. E a afirmação da relação sem essa unidade é algo que causa um mal-estar para si mesmo. Num outro momento, que é a frase que eu coloquei no slide, ele fala assim, comentando ainda desse momento: eu estava realmente atormentado por esses rapazes da rua. Eu já não podia trabalhar. Então eu disse à secretária que eu ia para casa. Saí do meu escritório dirigindo e continuei a dirigir. Não sabia para onde eu ia. Encontrei-me longe. Parei meu carro e comecei a chorar no carro. Chorei, questionei Deus. Por que é que está fazendo isso comigo? Com toda a riqueza que eu tinha, o que é que Deus queria de mim? Por que levar-me de volta para a pobreza? Ele queria levar-me de volta para a pobreza. Estive 4 horas no carro, a lutar com Deus. Depois de 4 horas, ele venceu. Eu disse: sim, Deus, usa-me. E assim que eu disse sim, Deus, ganhei a maior alegria no meu coração. Então veja, aquela provocação que ele disse: eu estou negando algo lá naquele outro, que significa negar a mim mesmo, negar a minha própria história, ele, nesse mal-estar, ele reconheceu um chamado que não é mais nem que ele se deu, não é nem que o outro fez para ele, mas é um chamado que a própria situação de dor contém. Que ele poderia ter um outro tipo de tomada de posição. O impressionante é que depois dessas 4 horas que ele disse que ficou lutando com Deus, em que ele mesmo ficou com medo do que poderia significar, depois disso ele voltou para casa, no jantar em que eles sempre jantavam juntos, todos os filhos, ele, a esposa e os 8 filhos, ele, depois de ter conversado como foi a escola, todas as coisas normais, a atenção com cada um, ele diz: eu tenho alguma coisa muito importante para dizer para vocês. Olha só o que ele disse: eu nunca mais vou fazer negócios. Eu nunca mais vou trabalhar por dinheiro. E ele resolveu usar todo o dinheiro que ele tinha, sendo milionário, para ajudar as crianças abandonadas nas ruas. Saiu pela rua, começou a encontrar as crianças e trazer para a própria casa. A esposa, num primeiro momento, ficou chocada, diz que no dia seguinte, na manhã seguinte que ele falou essa coisa chocante, ficou todo mundo em silêncio, chocado, ninguém acreditava. Na manhã seguinte ele disse: mas vale a pena? Olha que você tá dispensando tudo que você construiu ao longo da sua vida. Você está dispensando tudo que você deu e construiu da sua família. E ele responde: sim, vale a pena porque não sou eu. Vale a pena porque foi Deus que me chamou. Então veja que colocar em risco é colocar em risco alguns elementos acidentais para não colocar em risco algum elemento mais fundamental. E isto traz uma segurança muito maior do que um projeto que ele quisesse inventar.
muito mais do que o grande empreendedorismo dele, né? Quer dizer, se abre aqui um campo para a esperança, que quando a gente faz os nossos próprios projetos, a gente não pode ter. Quando a gente afirma as coisas que são importantes para nós, porque a gente decidiu afirmar um certo aspecto, tem uma instabilidade e uma insegurança que, na relação com essa alteridade fundamental, eu posso ter essa abertura para uma confiança que é muito maior do que qualquer outra confiança de qualquer projeto que eu pudesse ter. E olha que ele tinha muitos projetos, e olha que ele tinha muito sucesso nos projetos dele. Mas ele passou a dizer, vale a pena colocar em risco, porque o que está em jogo é algo muito maior. Então, ele se coloca na perspectiva de uma construtividade num horizonte de esperança e de sentido de construtividade que todo o trabalho do empreendedor dele não podia ter. O fato é que ele, depois de ter trazido centenas de crianças para sua casa, construiu um monte de barracos e casas de barro improvisadas em volta da sua casa, no jardim, foi crescendo, crescendo, e não parava de chegar a criança, os filhos atordoados ali, aquela confusão de milhares de crianças dentro de casa e tal. O fato é que eles acabaram indo para um terreno que eles tinham e que estava vivendo uma situação de seca muito grande e resolveram, nessa fazenda, nesse terreno seco, construir uma fazenda. Olha a perspectiva de esperança, como isso se lançou. Ele foi num lugar árido, apostar que ali ia se poder realizar uma fazenda e saiu procurando, cavando água, e todo mundo chamava ele de louco, até que ele encontrou água, começou a fazer um trabalho de irrigação, depois começou a fazer o trabalho de reflorestamento da região toda, envolveu toda a comunidade num processo de cuidado de água limpa, de saneamento, de reflorestamento, criação de peixes. Então, todo o processo educativo daqueles jovens foi sendo, em termos escolares, mas foi sendo também em termos de formação de trabalho, e então, a partir daí, de reinserção na sociedade. Bom, essa foi a primeira fazenda que ele fez. Atualmente, essas fazendas já são 9, no Quênia e uma na Tanzânia. Uma incidência imensa no Quênia, por esse impacto, não só nos jovens, que já seria muito, mas em toda a comunidade, e isso está gerando milhares de novos projetos. Bom, o Charles, a Esther, que é a esposa dele, e os filhos estão todos trabalhando nesses vários projetos. Os filhos trabalham como empreendedores de diversos setores. Juntos, eles já reintegraram 18 mil crianças abandonadas nesses 30 anos. Ele já recebeu muitos prêmios internacionais, inclusive 2 títulos de doutor honoris causa. O impressionante é o que significa a potência construtiva de uma relação humana em que entra uma novidade, em que essa novidade é interacional, mas ela contém um chamado de graça, que incide justamente no fator humano, incide na criatividade, incide na capacidade de relacionamento e capaz de gerar numa perspectiva de esperança onde
ninguém podia esperar. A capacidade de ousar, de se lançar num terreno árido, esperando que ele se torne fértil. Ele efetivamente fez isso. Acho que o emblema que para mim ficou mais forte dessa atitude do Charles Mouly é o fato de que nessa primeira fazenda, em torno ali dessa primeira fazenda, ele resolveu construir uma ponte de cimento numa baixada assim que a estrada passava, porque ali seria um lugar para correr um rio. Mas fazia muitos anos que não passava mais água nenhuma. E ele resolveu construir essa ponte, dizendo, porque aqui a água vai voltar e nós temos que estar já preparados para continuar crescendo e esperar que essa terra seja fértil e que a água volte. Então é interessante que também aqui ele foi chamado de louco porque estava construindo uma ponte num lugar totalmente árido e Mamãe tá cansada. Tá lá. Agora é a vez da Tassi pular e correr no parquinho, né? Gentileza, André, microfone. Eu acho que para mim ficou muito emblemático assim. Ele tem o documentário, né, deles construindo essa ponte na região totalmente árida e hoje essa água tendo voltado com esse reflorestamento todo e a água está lá passando debaixo dessa ponte. Bom, eu acho que esse é outro exemplo que abre muitas possibilidades para nós também de pensar em que nós estamos metidos quando a gente fala em graça e empatia, e como a questão do bem e do mal, no drama que ela comporta, ela contém essa provocação de abertura por uma relação com a alteridade que mantém essa provocação em nós e que abre horizontes impensados. Muito diferente também daquela posição de usar a religiosidade para os meus projetos, mas é justamente o contrário, né? Quer dizer, a experiência abrindo horizontes impensados, a gente diria impossível, louco, mas eles estão todos realizados. O terceiro exemplo que eu queria trazer, esse exemplo pessoal, né, além daquele do Líbano, é o exemplo do Robin Cavendish, que é um inglês, aliás, um senhor da Grã-Bretanha, é comerciante, advogado, ficou paralítico, da cabeça para baixo, por um problema de poliomielite. Ele nasceu em 1930, quando ele tinha 28 anos, ele teve poliomielite, já era um comerciante internacional bem estabelecido, já tinha se casado com Diana, a Diana já estava grávida de seu filho, e ele tem essa poliomielite, e ele fala que ele tinha resolvido não querer viver, porque ele estava preso numa cama, dentro de um hospital, sem poder fazer nada por ele mesmo, sem poder reagir com outras pessoas. Chegou um momento que ele não queria mais receber nem a Diana no hospital e estava meio encerrando o assunto. Diana provocou muito a ele e ele aprendeu a falar controlando a respiração pela traqueia, ele recuperou a condição de falar, e ela entendeu, na conversa com ele, que o drama que ele vivia era de estar confinado no hospital.
É como se ele tivesse tirado a vida, e ele dizia que ele estava apenas sobrevivendo, e que isso não, a vida não é para a gente simplesmente sobreviver, a vida é para viver. Então, a Diana resolveu levar ele para casa. Ele foi um problema jurídico, porque o médico não queria deixar ele sair, mas como ele era advogado, ele começou a argumentar que ele tinha o direito de sair. E senão ele estaria sendo mantido prisioneiro dentro do hospital, seria ilegal. E que ele tem essa frase muito bacana, que ele fala: eu vou correr o risco de morrer para viver. Ele não estava simplesmente jogando com a vida. Ele estava correndo risco para não apenas sobreviver, mas viver plenamente. Tem um momento que... Então, eles inventaram, na verdade, uma cadeira de roda com um ventilador que se tornava um respirador automático, que respirava por ele, que ele não tinha nenhum movimento do peito para poder respirar, então tinha que viver no respirador. Eles inventaram, ele com os amigos, inventaram uma cadeira de roda em que estava tudo acoplado, em que ele podia falar, tem um pequeno microfone, tinha um movimento de cabeça que ele chamava alguém, com um sininho, tinha esse respirador, e que era portátil, quer dizer, a cadeira de roda, ele podia ir para os vários lugares. E eles faziam passeios, iam para o campo, ia para a praia, e saía. E uma vez ele fez questão de ir a uma convenção médica, e ele fez um discurso que ficou histórico, e que ele falou o seguinte: vejo que vocês se preocupam muito com os incapacitados. Eu estou vendo isso. Mas deixem-me perguntar uma coisa. Quando vocês olham para mim, o que vocês veem? Vocês veem uma criatura meio viva? Ou veem um homem que escapou do confinamento das paredes de um hospital? Tem uma máquina sob este assento que respira por mim. E em casa tem um ventilador junto à minha cama. Mas eu tenho também um notável grupo de amigos. E mais importante ainda, eu tenho minha esposa. Mas como vem, não posso fazer nada por mim mesmo. Contudo, eu estou aqui. Quando eu fiquei paralisado, eu queria morrer. Sim, eu queria morrer. Mas a minha mulher não me deixou. Disse-me que eu tinha de viver para ver o nosso filho crescer. E por isso continuei a viver. Porque ela me mandou. Por causa dela, com ela e para ela. E cada dia desde então, eu aceito o risco de morrer. Porque não quero apenas sobreviver. Quero viver a sério. Por isso eu imploro para vocês que regressem aos hospitais de vocês e digam aos pacientes de vocês, aos incapacitados, que também eles podem viver a sério. Todos os senhores têm o poder de abrir os portões e libertá-los. Que provocação imensa, né? Na verdade, ele passou a se dedicar a essa causa. É interessante, o Viktor Frankl fala, né? Você pode ganhar sentido pela causa a que você se dedica. Interessante também nesse trecho em que ele fala que, por ele mesmo, ele teria abandonado a própria vida, mas pela solicitação dos amigos, pelo apoio dos amigos, pela solicitação da esposa, da Diane, ele
continua a viver e a ajudar um montão de gente. É bonita essa frase, né? Por causa dela, com ela e para ela. Então, vê que tem de novo, não apenas um ao lado do outro, se abre uma perspectiva antes impensada, uma energia, uma criatividade antes impensada, e isso tem uma incidência no mundo bastante grande. Incidência de sentido para ele e de incidência no mundo. É uma causa de vida. Mas, aqui eu quero problematizar, o impressionante é que a pessoa pode falar isso por causa dela, com ela e para ela. E no momento seguinte, falar, eu estou resolvendo acabar com tudo. Teve um momento em que ele chamou a Diana e disse para ela: esse diálogo está apresentado no filme Uma Razão de Viver, que foi produzido pelo próprio filho de Robin, chamado Jonathan Cavendish, que estava presente nesse diálogo. Então ele traz esse diálogo assim: eu decidi que está na minha hora de ir embora. Eu vou me deixar ir. E a esposa diz: ah, é? E eu? Primeiro ele fica quieto, e em seguida ele fala: finalmente você vai ficar livre. Ela fica raivosa e diz: não, eu não quero. Meu Deus, é um homem. Você é um homem mesmo estúpido. O que você pensa que eu estou fazendo esses anos todos? A tua vida é a minha. Olha que impressionante. Eles podem ter uma experiência de dizer: ele tem a oportunidade de dizer: eu vivo por causa dela, com ela, para ela, e no instante seguinte dizer: mas, tchau. É como se é a afirmação de uma liberdade que nega a própria experiência, que destrói a relação que efetivamente tinha. Ouso a dizer, o que me parece que faltou aqui, que não faltou nos exemplos anteriores, é justamente a experiência da graça. Porque ele tem o reconhecimento da relação com ela, ele tem o reconhecimento de que ali tem um valor, ele tem o reconhecimento de gratidão, mas no fim das contas, eles estão unidos, mas no fim das contas eu ainda posso me afirmar como separado. Eu posso ainda afirmar o meu eu como se o outro não estivesse presente. Como se eu me retirar do campo, fosse o outro vai ficar livre de mim. É impressionante que o filme quer, de alguma maneira, retratar o amor radical, incondicional da Diana, que aceitou que ele quisesse interromper a sua vida. No certo sentido, quer valorizar, talvez, quero interpretar, quer tentar salvar a incoerência, mas talvez o filme queira dizer que, assim como os médicos podiam libertar o doente preso dentro do hospital, você também pode libertar a pessoa presa dentro de um corpo paralítico.
Mas o que eu quero colocar é que tem uma certa forma de defender essa liberdade que é contra a própria experiência, que desarticula a experiência de unidade e de reconhecimento de valor e de amor que já estava vivendo. Não é só uma outra opção, é uma opção que não dá conta da própria experiência dele. Esse drama chega ao ápice, eu diria, da contradição, no momento em que um amigo fala para Diana, nós temos que animar o Robin. Vamos fazer, vamos fazê-lo ver quanto os amigos precisam dele. E Diana responde de maneira dura com esse amigo, dizendo: nós não vamos manter o Robin vivo por causa dos amigos. Olha que impressionante. É um respeito à liberdade do outro, mas é um respeito que lança ele como separado de novo. Quer dizer, não cabe mais aquela relação de unidade que ele mesmo tinha afirmado, né? Que eu vivo porque meus amigos estão comigo, né? Quer dizer, no momento seguinte, afirmar essa amizade passa a ser um desrespeito. É como se a gente não deve se meter na vida do outro para o outro poder ser livre. Que a experiência dele era o contrário. Justamente porque os amigos se meteram na vida dele que ele pôde viver. Mas agora, a gente começa a afirmar o contrário. Como é que se vai viver por causa do outro? Isso seria uma alienação. Mas ele mesmo tinha feito a experiência de que viver por causa do outro era uma realização, era uma causa de vida. Então, o que me parece que faltou, quando eu digo que falta graça, me parece que faltou nesse caso é receber esse valor com o sentido de graça, então com o valor de alteridade que isso tem. Quer dizer, se a experiência é minha e eu lido com ela do jeito que eu quiser, de alguma maneira, eu perco a minha própria experiência. Agora, se a experiência que eu tenho é uma experiência que me foi dada, é a experiência que aconteceu no meu viver, que eu vivo por graça, porque eu não posso dar a vida para mim mesmo, se eu acolho essa dimensão do acontecimento da vida como graça, eu tenho condições de manter a minha própria experiência. Se eu não tenho essa condição de acolher com surpresa, então com valor, então com respeito, com essa gratidão, eu acabo afirmando como impossibilidade e acabo diminuindo, inclusive, as relações que efetivamente se apresentaram. Outro momento que eu acho que é o ápice dessa contradição é o momento em que o Robin se despede de Diana, e aqui também Jonathan estava presente e ele traz isso para o filme que ele produziu. O Robin fala assim: querida, já chega. Eu espero que você saiba, mas mesmo assim eu vou dizer: ninguém poderia amar você tanto como eu amei. E ela diz: eu sei. E o Robin diz: meu amor e minha vida. E ela responde: eu também, Robin. Meu amor e minha vida. Gente, como é que você diz meu amor e minha vida e diz agora desliga? Ou se negou o amor e a vida, ou sei lá o quê? No último momento, Diana dá um beijo no rosto dele e fala: obrigado por ter escolhido viver.
no momento em que ele escolhe morrer. Quer dizer, essa frase ela é verdadeira, mas ela não cabe naquilo que está acontecendo. Dá para entender, né? Quer dizer, a gente não acolher a vida como alteridade que chama a gente para acolher, para esperar elementos novos da vida, a gente não dá conta da própria experiência. A gente acaba deixando como frases que não encaixam mais na vida, são verdadeiras, mas não encaixam, ou a gente relega ao passado, mas não cabe mais no presente. Ou seja, a gente cria uma fragmentação completamente distinta daquela unidade de experiência que apareceu no exemplo do Charles Mounier, no exemplo do Edmar, e está acontecendo no exemplo do Líbano. Eu queria trazer esse exemplo como um contraponto dramático, contemporâneo, para a gente ajudar a gente a pensar que o elemento da graça não é um elemento supletivo, não é um elemento postiço, um elemento que torna a coisa mais bonitinha, mais agradável, se torna a vida possível. Eu acho bastante importante também que essa unidade que a gente vê entre o relacionamento, a afirmação de um bem que se insinua na relação, a perspectiva que se abre, como essa perspectiva que se abre, ela é muito delicada, muito sutil e talvez a mais difícil. E tem uma passagem do Charles Péguy muito bonita no livro Pórtico do Mistério da Segunda Virtude, em que ele fala justamente isso, que para acreditar é relativamente fácil, porque para acreditar a gente é como se a gente se deixasse, é como se a gente vê algumas coisas e deixa aquilo se afirmar. Tipo, a gente não acreditar no que a gente vê, a gente tem que ir meio contra a gente mesmo, né? Ele fala, para alguém não acreditar, seria preciso violentar-se, torturar-se, atormentar-se, contrariar-se. A fé é como uma amiga que você gosta de caminhar com ela. Tem essa facilidade. Ele diz a caridade também. Para, de alguma maneira, ser solicitado pela presença do outro, basta olhar tanta aflição. Para alguém não amar o próximo, teria que violentar, torturar, atormentar, contrariar si mesmo, a própria experiência. Mas a esperança, ele fala, a espera é difícil. E ele coloca no texto, para agora essa frase seguinte, lê em voz baixa e com vergonha. E o fácil e a tendência é de desesperar. E é a grande tentação. É só a gente
notar no nosso contexto contemporâneo o que acontece quando você diz que tem esperança com alguma coisa. Você é logo taxado de não realista, de negacionista, de um monte de coisas. Quer dizer, afirmar uma posição de esperança consolidada é como se tivesse, no nosso contexto, toda uma afirmação de que não pode. É exemplo da situação do Líbano. Mas isso a gente faz com a gente mesmo. Né? Quer dizer, aceitar que a experiência que a gente tem abre um conjunto de perspectivas, vergonhosamente nós temos que admitir que a gente bloqueia, que a gente interrompe a nossa própria experiência. Para encerrar, eu queria só botar em paralelo, pode pôr o último slide, por favor, Cléber? Eu queria colocar em paralelo dois poemas. Um é aquele que provocou tanto ao Edmar, né? É um poema da Jussara Santos, O Desconhecido, e o outro é uma música da Selmar e da Alice Ruiz, chamada Avesso. Tem uma interpretação, tem várias interpretações muito lindas aí, mas tem uma interpretação da Salmazo maravilhosa junto com a Alice Ruiz, vale a pena ver depois. O poema Desconhecido. De tanto olhar para o céu à procura de ti, meus olhos negros que eram ficaram azuis. De tanto olhar para a lua à procura de ti, os meus olhos se tornaram assim, vagos, insondáveis, da cor da saudade. E agora no meu peito é uma chuva só, que me faz querer e te esperar, como um arco-íris que abraça a terra. Assim meu coração vagueia, procurando em cada esquina, em cada rosto, pelo desconhecido que está por chegar. Eu acho muito fantástico esse poema, que comoveu tanto, que é Menino de Rua, né? Que esse se voltar para uma perspectiva grande, esse intuir a possibilidade de algo que pode entrar na vida, essa abertura para a graça, que não é uma magia, mas que é algo que dentro da chuva do meu dia, da tristeza do meu dia, se insinua como um arco-íris que abraça tudo, que abraça a terra. Essa espera de uma totalidade, de algo grande que se insinua no pequeno e na dor, nos coloca na posição de acolher a graça, assim como de acolher tudo. Porque essa espera, ela pode marcar a nossa posição humana em cada coisa, em cada esquina, em cada rosto, em cada gesto. Mas se isso está presente numa dimensão de abertura, de espera, essa música Avesso fala do encontro e do desejo de que esse encontro continue e da realização pessoal que se dá no encontro. Pode parecer promessa, mas eu sinto que você é a pessoa mais parecida comigo que eu conheço, só que do lado do avesso. Pode ser que seja engano, bobagem ou ilusão de ver você na minha. Mas acho que com você eu me esqueço e em seguida eu aconteço. Por isso deixo aqui meu endereço. Se você me procurar, eu apareço. Se você me encontrar, te reconheço. Olha que riqueza essa descrição do encontro em que se reconhece a graça do encontro, se reconhece a importância do outro para eu ser eu mesmo.
você é a pessoa mais parecida comigo que eu conheço, mas mesmo que seja no avesso, né? Quer dizer, na grande alteridade, eu posso reconhecer uma unidade profunda. Eu posso, como sempre a gente falava agora, a gente mesmo chamar tudo de ilusão. Mas essa experiência continua a se insinuar em que a esperança de que a tua vida tenha a ver com a minha, que a sua vida tenha a ver com a minha vida. Mas olha que bonito, que é próprio da experiência do amor, mas é também da experiência religiosa. Com você, eu me esqueço e em seguida eu aconteço. Esse eu esqueço que o Robin não pôde ter, então ele aceitou que a vida dele não acontecesse mais, né? Mas quando eu posso dizer, com você eu me esqueço, eu me volto, quando eu me volto para o outro, com o reconhecimento de uma grandeza que está acontecendo ali, o que se dá é o acontecimento do meu eu. Não é um eu me forjando, não é eu insistindo em alguma coisa, não é eu assumindo uma causa. É o acontecimento do meu eu que é uma surpresa para mim mesmo. Quer dizer, existe um modo de se voltar para o outro e reconhecer que tem algo de grande acontecendo ali para nós, e afirmar isso coincide com o acontecimento do meu próprio eu. Por isso eu deixo o endereço, eu deixo a porta aberta, por isso eu quero essa possibilidade disso continuar acontecendo. E cada vez que você toma iniciativa em relação a mim, o meu eu tem lugar no mundo. E cada vez que você me encontrar, eu reconheço de novo você como aquela pessoa, como um bem, como uma graça. Tanto o poema Desconhecido como a música Avesso contém o vislumbre de um encontro, o desejo de um encontro e a afirmação de uma disponibilidade e de uma certa forma, a gente poderia dizer, de um pedido. Podemos dizer que não é à toa que a última palavra da Bíblia é justamente Maranatá. Vem. O Espírito e a Igreja dizem vem. Essa é a graça maior que eu não poderia produzir na minha vida, mas eu fui introduzido nela. Eu não posso produzir a minha vida, eu fui introduzido nela. Eu não poderia produzir esse encontro na minha vida, mas eu fui introduzido nela. Que a vida se torne essa espera, esse desejo, essa afirmação, está diante do acontecimento do eu, do acontecimento do mundo, e uma abertura de horizonte, de esperança, de possibilidade de construtividade que toda a nossa ingentividade não poderia dar conta. Espero não ter confundido as ideias de vocês. A gente pode conversar agora sobre essas provocações que a professora Ângela deixou e essas que esses nossos amigos deixaram para nós. Obrigado. Muito obrigada, professor Miguel. Vou retomar a palavra porque o Everaldo caiu a internet dele. Suas palavras, acredito que como eu, comoveram a muitos e com certeza também provocaram muita graça em nós, né, porque os exemplos que o senhor trouxe foram exemplos que acabaram ilustrando perfeitamente o que a professora Ângela nos trouxe na sua no primeiro momento, na sua fala, né, como esta graça ela se dá
realmente na existência, na experiência. E com essa graça, essa empatia, né, ela se dá, e como esse discernimento, ele pode acontecer na experiência de cada um de nós e na experiência desses exemplos que o Senhor trouxe, né? E quando nós rejeitamos ou quando nós não atendemos a esta graça. Então, assim, me comoveu fortemente cada exemplo que o Senhor trouxe aqui, mas de modo particular o segundo exemplo, porque em fevereiro eu vivi uma experiência muito forte, né, de ser assaltada e de ser colocada em caro, e vivi mais ou menos uma experiência parecida com essa pessoa. E nesse momento você sente fortemente o que é a vida, né? E me identifiquei fortemente com essa experiência. Aí você vive uma experiência de profunda graça mesmo, né? Então, assim, foi uma manhã de muita graça. Graça, empatia, o discernimento. Acho que o tema que o nosso grupo de pesquisa não foi uma pessoa só que escolheu, foi o grupo inteiro, porque foi colocado em debate, né? Em reflexão. Veio realmente nos ajudar a pensar a situação em que nós vivemos neste momento, nesta contemporaneidade. O que nós fazemos com a nossa vida, com as nossas experiências, né, diante desta realidade, né, que estamos postos hoje, né? Nós estamos colocados diante de experiências muito, muito difíceis na contemporaneidade, no dia a dia, né? E acho que a fala tanto da Ângela e quanto a do Senhor, com os exemplos concretos, foram magníficas, magníficas, né? Eu anotei aqui uma frase que o Senhor acabou falando ali no final, o encontro, né? Nessa manhã foi uma graça, né? Foi uma graça, e aonde se dá, eu acho, o acontecimento de cada um de nós. Penso que nesses exemplos, cada um de nós pôde se identificar um pouco, né? Como nós discernimos diante das nossas experiências. Eu acho que isso é o saber, né? Um saber que nós estamos, né, entendendo. Né, muitas vezes, professora Ângela, eu me questionava como Edith Stein falava de empatia e falava dessa questão empatia espiritual, e eu não conseguia entender, né? Por onde passava essa empatia espiritual, e ela falava da graça, né, e por vários momentos, mas como isso era possível se dar, né? Mas hoje ficou muito, muito, muito claro para mim, né, como é possível, né, viver essa experiência num discernimento, né? E nós temos aí uma questão que é o bem e o mal, né? São duas opções na nossa vida, né? Não existe outra opção, né? E o primeiro exemplo que o Senhor trouxe para nós, professor Miguel, é um exemplo extremamente heróico, né? De uma pessoa que transforma a sua vida, não perde a possibilidade de atualizar o que tem dentro de si, né? E agora, então, eu passo a palavra ao nosso aluno, Bruno, que é o nosso aluno estudante, e está estudando Edith Stein, né? Ele está fazendo a iniciação científica comigo sobre Edith Stein, está estudando sobre a liberdade, né, em Edith Stein, e ele está aí coordenando a questão das questões. Então, Bruno, eu passo a palavra para você colocar para os nossos professores, os nossos mestres, que eu acho que essa manhã vocês se tornaram ainda mais mestres para nós, né? E vamos, então, passar a palavra para o Bruno, que ele vai passar as questões que aqui foram postas para nós, né? E nós
já é 12h06, a gente vai até 12h15, 12h20, porque para não ocupar muito também o tempo dos nossos professores. Bruno, a palavra é com você. Obrigado, professora. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí à professora Ângela e ao professor Miguel, por esse momento. Realmente, como a professora Clélia falou, foi uma manhã de muita graça, de uma partilha muito especial. Eu vou começar por mim. Eu tenho uma pergunta para o professor Miguel, e eu demorei bastante para formular até essa pergunta. Tem muito a ver com o primeiro exemplo que o senhor deu, professor. Então, eu vou ler aqui as perguntas que eu escrevi, porque se eu for falar da minha cabeça, vai ficar ainda mais complicado. Então, vamos lá. A minha pergunta é, professor, no ponto de vista prático, em certos casos, podemos dizer que a prática do mal é um fator inato ao ser humano que vive em diversas realidades? E ainda, é correto afirmar que mesmo erroneamente, nessas diversas realidades, o ser humano julga praticar a empatia? Eu não entendi bem a segunda parte. A segunda parte, Ó, A é primeira é correto afirmar se o mal é é inato ao ser humano, inato. Tá, Numa realidade, o senhor apresentou ali naquele exemplo. tá. E a O segunda segundo, pergunta é dentro dessa realidade, com a prática do mal em si, o exercício do mal. Essas pessoas, mesmo que erroneamente, elas têm uma compreensão, elas julgam que elas estão sendo empáticas nessa prática, uma com as outras. Por exemplo, um traficante pode vender drogas, mas ele sustenta a família. Então, isso seria essa concepção? eu acho que as duas perguntas têm a mesma resposta. Quer dizer, não é que nós temos o mal implicado na nossa experiência, nós somos limitados. Quer dizer, o nosso olhar é sempre parcial. Então, a possibilidade da gente afirmar algo e, enquanto afirma algo, nega o outro, é bastante grande, né? Enquanto o cara cuida da família dele, ele faz o mal para o outro, é muito frequente. E, aliás, são dramas, inclusive jurídicos, enormes, né? Estava vendo agora na pandemia, né? Então, a mãe está passando mal, você faz o que com duas vidas que estão ali, salva qual delas? Tem uma série de dramas em que você, pelo limite, você acaba favorecendo um aspecto e não o outro. Por isso a nossa necessidade de um horizonte de totalidade, porque sem um horizonte de totalidade, a injustiça ela é patente. Quer dizer, é como se a gente não tivesse condição de cair fora dela. Por isso que a gente precisa de Cristo, né? Por isso que a gente precisa de salvação, porque uma totalidade, para nós, ela é impossível. Ela está como horizonte, ela está como necessidade, ela tá como vislumbrada como radicalmente necessária, mas ela não está nas nossas mãos, né? Então, por isso, do ponto de vista cristão, que um gesto seja oferta para o mistério de Cristo é fundamental, porque é o modo com que a gente se insere numa totalidade que nós mesmos não podemos fazer. Nesse sentido, nessa totalidade, acontece, inclusive, a superação do mal. Quer dizer, a cruz é o máximo disso. Né? A cruz, que foi o mal mais radical que se podia fazer, se tornou o grande fator fundamental de salvação. Quer dizer, a possibilidade, inclusive o mal ser introduzido no elemento de construtividade do mundo, não está nas nossas mãos, está no horizonte de totalidade. Então, dizer assim, a gente vai sempre fazer o mal, paciência, isso está dentro de nós também e tal, quer dizer, não, quer dizer, o que existe é a luz, a sombra é a não luz, né? Como a gente é parcial, sombra está sempre aí, né? Como a gente pega sempre por uma perspectiva
limitada, a sombra vai sempre reaparecer e não ter que lidar com esse drama a vida inteira, né? Então, o problema não é estabelecer uma regra, né, em que a gente evita o mal assim, tudo bem, né? Não, o drama de ter que lidar com o mal e com o limite que se reinstaura continuamente em volta de nós e em nós e na nossa própria experiência, nos nossos próprios impulsos, nos nossos próprios desejos, nosso próprio desejo de autoafirmação que acaba fazendo mal para nós mesmos e para os outros. Quer dizer, isso a gente vai ter que lidar o resto da vida, né? O importante é ter um horizonte de totalidade e ter a consciência de um mistério maior que nós, onde a gente lança tudo, então a gente pode esperar algo de grande, mesmo a gente sendo limitado, né? Agora, eu não sou teólogo, né? E muito menos filósofo. Acho que a professora Ângela poderia responder isso de maneira muito mais articulada do que eu estou fazendo aqui. Não quer completar, por favor, professora Ângela? Riguardo al problema del male, sì, e quello che ha detto il professor Miguel è giusto, perché il male è il limite della creazione. Com relação ao problema do mal, aquilo que o professor Miguel falou é verdade, porque o mal é o limite da criação. Cioè, l'insegnamento più importante viene da Agostino, no? Da Sant'Agostino, del quale appunto parla del male legato al limite della creazione, che definisce metafisico. Poi, o ensinamento mais importante vem de Santo Agostinho, o qual ele fala que o elemento do mal está ligado à criação. É um edifício metafisico? Sì, si definisce metafisico perché è strutturale della creazione. E define o mal como metafísico porque ele é estrutural à criação. E connesso con questo c'è il limite delle cose e quindi anche il male fisico, cioè il fatto che ci può essere la malattia, la morte. Está conectado com esse mal metafísico, o mal físico, que é aquele de que nós podemos ter uma doença, por exemplo. E il male morale è legato sì al limite, come diceva il professor Miguel, è legato anche al limite dell'essere umano, certamente, ma il male morale è anche superabile attraverso l'uso valido della spiritualità, perché c'è il tema della libertà. O mal moral ele é ligado ao ser humano, como bem falou o professor Miguel, a limitação do ser humano, mas ele pode ser, sim, superado por meio da espiritualidade. Questo è il tema della redenzione rispetto al peccato originale, il discorso è molto complesso, perché il peccato originario, il peccato che segna l'umanità, è quello che è avvenuto attraverso una scelta libera di contrapposizione al divino. E esse é o tema, então, da redenção, que é um tema bem complexo, ligado à relação do pecado original. E o pecado original, ele aconteceu na humanidade por causa da liberdade que nos foi concedida. Sì, è la contrapposizione al divino, perché l'essere umano in quel caso voleva essere come Dio. E a liberdade, o pecado original, o ser humano se contrapõe ao divino, porque naquele caso ele queria ser como Deus. E quindi invece il tema della redenzione è la venuta appunto di Gesù Cristo, che consente un aiuto straordinario anche attraverso i sacramenti e quindi attraverso la grazia, per sostenere la libertà umana in vista del bene. Então, o tema da redenção é aquele em que nos foi propiciado de um modo muito especial pela vinda de Jesus Cristo, que nos dá essa grande ajuda, que também nós podemos tê-la por meio dos sacramentos e que nos ajuda a
vivenciar e a superar toda a limitação do mal moral pela graça. E questo è stato messo bene in evidenza dal professor Miguel attraverso gli esempi. Isso foi colocado em evidência pelo professor Miguel através dos exemplos. Gli esempi, perché quello che abbiamo detto finora dal punto di vista teorico deve essere poi calato nella prassi, cioè deve essere visto in pratica. E os exemplos são muito importantes porque aquilo que a professora falou no ponto de vista teórico precisa tudo ser colocado na prática, ser visto como isso ocorre na prática. E foi o que o professor Miguel fez. Quindi dalla prassi alla teoria e dalla teoria alla prassi, una Ou circolarità. seja, da prática à teoria e da teoria à prática. Sì, grazie. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço, professor. Muito obrigado pela explanação. Só um Mais momento. perguntas, Bruno? Temos algumas aqui. Eu posso colocar mais uma? Então? Pode. Tá, eu vou colocar aqui a do Rafael Borges. Ele perguntou para a professora Ângela. Russell fala que há dois movimentos que se procuram ininterruptamente. Eles se encontram e em seguida voltam a se procurar. A empatia divina é possível como concebemos no nível espiritual humano? Porque de fato Deus é pessoa, né, hipóstase, e se relaciona conosco, mas o dado empático não seria próprio da pessoa humana como um dado sui generis? Microfone, professora. E in verità abbiamo detto che noi parliamo dell'empatia di Dio, ma non è che si può dire che Dio ha l'empatia, perché empatia vuol dire conosco l'altro, ma rimango sempre diverso dall'altro e non so fino in fondo quello che l'altro veramente vive. Nós falamos da empatia de Deus, mas também falamos que com Deus não podemos dizer que é propriamente uma empatia, porque na empatia eu conheço, eu compreendo o que o outro vive, mas eu não posso viver do mesmo modo e sentir e viver do mesmo modo que o outro está vivenciando e sentindo. Ecco, invece Dio conosce intuitivamente quello che accade dentro tutti gli esseri umani. Quindi, ao contrário disso, Deus conhece o que, pela intuição, intuitivamente, o que acontece dentro de cada e de todos os seres humanos. Ecco, quindi quando Husserl parla dell'empatia rispetto agli esseri umani, gli viene in mente ma Dio ha empatia o non ha empatia? La risposta in fondo è non ha empatia come gli esseri umani perché conosce direttamente gli esseri umani. E então, quando isso vem, Husserl reflete sobre isso, ele pergunta, será que Deus tem empatia ou não tem empatia pelo ser humano? E aí ele responde, não tem empatia do mesmo modo que tem os seres humanos, porque Deus conhece diretamente o ser humano. Fino in fondo. E até a nossa totalidade e o seu fundamento também. Completamente, fino e fundo. Muito bem. Acredito que pelo tempo, né, nós já estamos aqui 12:22, né? Eu vou fechando, mas gostaria, assim, profundamente agradecer à professora Ângela por esta manhã tão rica, professora Ângela, né? Esse seminário que vai ficar marcado na história. Professor Miguel, muito agradecida, né? Em nome de todo o grupo de pesquisa, em nome do programa, da nossa universidade. Quero agradecer à professora Maria Cecília, né, pela tradução, professor Everaldo, que nesse momento não pode mais, não está conseguindo entrar novamente, a equipe que esteve mais próxima aqui comigo, né, trabalhando mais diretamente, ao Bruno, né, que nesta manhã e nesses dias esteve conosco, a Clarice, que esteve com a sua equipe também,
né, e toda essa dinâmica de divulgação, a Karen, né, o Padre Chiquito, enfim, eu quero agradecer a todos, porque um evento assim acontece quando há uma comunidade que trabalha junto. E é aquilo que a gente está fazendo, né, no nosso trabalho. Então, um tema que foi um tema muito assim rico, um tema que veio a brindar cada um de nós, né, com muita riqueza, muita profundidade, abriu muitos horizontes. E eu gostaria de devolver a palavra à professora Ângela, se gostaria de falar mais alguma coisa, ao professor Miguel, se gostaria de dizer mais alguma coisa, a professora Maria Cecília, e aí nós vamos, depois disso, chamar os nossos dois músicos que estão ali, né, que eles vão fazer o fechamento, e aí em seguida a gente já vai se despedir, e agradecendo assim imensamente, dizendo, esta manhã foi uma manhã de graça, de dom, né? Professora Ângela. Grazie. Anche io penso questo, veramente c'è stata una grande sintonia accordo, diciamo, fra noi, e anche leggo nei messaggi che vengono dati che c'è una reazione assolutamente positiva. A professora Ângela agradece, então, porque ela percebe que se criou uma grande sintonia entre todos nós, e ela também vê pelas mensagens que ela também ficou acompanhando, que houve muitas reações muito profundas. Sì, e ringrazio tutti per la presenza e ringrazio la professoressa Clelia per l'organizzazione e speriamo di incontrarci ancora. Ela agradece a todos pela presença, pela professora Clélia, pela organização. E eu quero agradecer também por esse convite e dizer que realmente foi uma graça estar aqui ouvindo o professor Miguel e traduzindo a professora Ângela. E agradeço a todos os envolvidos. Professor Miguel, gostaria de tomar a palavra novamente. Não, só para agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim foi muito bacana, muito rico. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de colaborar com vocês tem sido muito, muito bom. Espero poder continuar a colaborar. Eu estou aqui lembrando a frase do João Cabral de Melo Neto, né? Essa manhã foi belo como um sim numa sala negativa. A gente está ouvindo o tempo inteiro que as coisas não são possíveis. Ao invés, enquanto isso, tem muita coisa acontecendo por graça. Muito obrigado. Muito obrigada. Então, a cada um que esteve aqui nesta manhã, a gente sabe que a gente está assim, sintonizada com, acho que o Brasil todo, porque a gente sabe que existe do norte, sul, centro, né? Em qualquer parte aqui, nós estamos até no Acre, estamos em Rondônia, estamos em várias partes do Brasil, estamos sintonizados, e a figura de Edith Stein está presente, né? Eu acho que hoje a figura de Edith Stein está presente em qualquer parte do país, né? Muitos estudantes estudando, e graças à colaboração, né, de cada um de nós, mas de maneira especial a professora Ângela, né, que sempre foi, né, no meio de nós, essa grande divulgadora do pensamento de Edith Stein, e como fizemos a menção à professora Jacinta, também não podemos deixá-la de mencioná-la nesse término, né, dessa nossa manhã, e com certeza, professora Ângela, logo nós iremos entrar em contato, e professor Miguel, logo nós iremos entrar em contato para um outro momento, né, para darmos continuidade a esta nossa conversa. Então, agora... Ângela, desculpa, Clélia, eu só queria terminar dizendo que a irmã Jacinta queria muito estar aqui hoje, né, mas ela tinha uma reunião extremamente importante lá na sua congregação, e por isso ela pediu desculpas, ela queria estar muito aqui presente, mas ela vai assistir a gravação e ela está muito próxima a nós. Eu vi que tem irmãzinhas aí da congregação dela assistindo também. Ok. Obrigada. Ok, então agora, para fechar, nós vamos convidar o Diego e a Laís, enquanto que nós vamos, né,
nos despedindo, eles vão, então, deixar essa mensagem com a música, porque a música também é empatia. Né? Então, Obrigada. Um abraço a todos vocês e, assim, carinhosamente, estamos com os nossos músicos. Eu te desejo vida, longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, olhando a roseira pra desabrochar, e a mais doce estrela seja tua guia, colorindo a estrada a te orientar. Eu te desejo a paz, uma harmonia, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Eu te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de amor. Obrigada, gente, pela oportunidade. Bom dia para todo mundo. Parabéns. Obrigada, Laís. Obrigada, Diego. Obrigada, Gabriel. Obrigada a todos. Um grande abraço e um abraço empático. Boa tarde, tchau. Obrigada. Oi, Magna, tudo bem? Tchau, tchau, obrigado, foi maravilhoso. É maravilhoso.